Pronto. Jorge, quando começou sua relação com o cordel? A minha relação com o cordel começou eu tinha já uma faixa de 8 para 10 anos, eu comecei a escutar a história de cordel. No meu interior, nunca tive direito de ir para uma escola. A minha casa era sete filhos do meu pai, então eu mesmo chorava para ir para a escola e meu pai não tinha condições. Meu pai não tinha condições nem mesmo de comprar pão para mim comer, quanto mais de ir para uma escola, nem eu nem os meus irmãos. Eu aprendi a ler e escrever com o cordel. Quando eu era criança, a minha irmã foi que meu pai pôde, todos nós fomos trabalhar 6 para que desse a oportunidade a ela. E ela foi quem foi a professora da gente lá no interior. Quando chegava uma pessoa lá que sabia ler um cordel, ele fazia como uma novela antigamente de rádio, que dizia uma parte, como hoje mesmo as novelas filmadas, é uma partezinha, amanhã outra, era como a leitura de cordel, como faziam uma fogueira no terreiro e juntavam uma porção de gente, e o que sabia ler era o doutor, era o professor. Ele também dava o castigo, ele lia um pouquinho, depois dizia amanhã eu recomeço. Então foi aí que eu comecei a gostar da história, e quando eu aprendi a ler, jamais eu deixei até conseguir aprender a ler e escrever. A mente funcionou e eu comecei a escrever a literatura. Quer dizer então que você se alfabetizou com a literatura? Me alfabetizei com a literatura de cordel, que não foi eu só. No interior, os grandes poetas que existiu antes, há 80, 90 anos, 100 anos atrás, que já começavam a fazer bons livros, como o Pavão Misterioso saiu, porque tinha muita gente que era o contador de história. Ele sabia formar a história, já nasceu um poeta, porque o homem não ensina ninguém a ser poeta. O poeta já nasce poeta, o cérebro dele já nasce para fazer aquilo. E antigamente nós tínhamos o contador de história, que era a coisa mais difícil que existia. Você analisar e fazer uma história e deixar ela guardada na sua mente sem escrever. Aí é muito difícil. Hoje em dia dificilmente uma pessoa faz isso, encontrar, mas aqui eram os contadores de história. Então por ali eles começaram a aprender. Alguém começou, já que sabia, começou mandando eles contar a história e devagarzinho foi escrevendo, que se começou a fazer a literatura. E isso foi de grande progresso, porque a literatura toda a vida foi um grande meio viável à comunicação, aos interiores, saber das notícias da cidade, sabia por meio do cordel. Quando tinha uma notícia, alguém fazia um cordel e ia ler isso, os cantadores de viola e tudo isso. Então eu comecei a gostar e não parei mais nunca. Você hoje é o cordelista mais conhecido aqui em Alagoas. Não só aqui em Alagoas, como você já ganhou prêmios fora daqui. Agora me diz uma coisa, quando foi que você decidiu ser cordelista? É o seguinte, eu não decidi, alguém me empurrou para ser da seguinte maneira. O que eu escrevia, eu não sabia o que eu escrevia. O poeta também não sabe o que escreve. Você escreve um livro, Tom, você escreve uma literatura de cordel, você é tão acostumado já, a sua mente está tão acostumada com o desenrolar de versos, de história, que você nem lembra o que você escreveu. Eu escrevi uma vez eu fiz uma poesia, o título dela, você vê como é, o título dela é Sonho de um Sertanejo. Eu passei mais de um mês querendo escrever ela, nunca consegui. O Patativa do Assaré fez Sonho de Caboclo. Ele trouxe um caboclo para a cidade e o caboclo não se deu bem, mas o caboclo do sítio voltou. Mas poeta nenhum na vida conseguiu trazer um sertanejo para a cidade, porque o sertanejo para a cidade, ele vem de cavalo, de sela, de gibão de couro, chapéu de couro, tudo isso e ninguém nunca conseguiu.
Eu fui ver se conseguia, passei 3 meses escrevendo cordel. Toda vez que chegava perto da praia, aí então o sertanejo, a história do sertanejo, ela ia por terra. E assim que todos os poetas fizeram. Eu analisei o sonho de caboclo do Patativa do Assaré, então consegui fazer sonho de um sertanejo. Esse sonho de um sertanejo, eu vi que quando eu escrevi, passei a vida todinha, muitos meses sem conseguir, e consegui numa viagem que eu fiz para Salvador. O que aconteceu na estrada, eu resolvi fazer o sonho de um sertanejo. E quando eu olhei, era inédita. Ninguém nunca tinha conseguido. É assim que sai inspiração e sai, eu não parei mais. A poesia vem dentro de qualquer uma palavra, o cara forma um cordel completo. Já tem quantas publicações você? Eu tenho publicado mesmo todos. Eu sempre vejo os meus colegas poetas fazem um cordel, escrevem um cordel, e eles fazem uma festa quando eles escrevem. Eu não tenho nunca tive esse direito de eu fiz uma apresentações de um filme meu que é o Matuto Zé Cará. Eu fiz uma apresentações porque foi a pulso porque me chamaram. Segundo, eu tenho uma coletânea de versos para uma semana também. Aí eu nunca fiz festa com ele, mas a Bienal foi quem a Edufal foi quem arranjou para me fazer uma apresentação com ele na Bienal há alguns anos atrás. Então foi essas festas, porque às vezes eu escrevo 3, 4 cordéis em um mês. Porque o meu jeito de escrever é um negócio, eu não sei como é que eu consigo também. Eu começo a escrever um cordel, ele para o assunto, eu paro ele e boto ele lá para um canto. Aí começa o outro, o camarada vem, aí diz uma coisa que aquilo dá para eu completar alguma coisa, aí eu começo também. Às vezes tem 5 histórias que eu estou fazendo, 5 cordéis. Desses 5 cordéis, alguma coisa de um vai cabendo no outro, e assim eu vou fazendo. Fica mais fácil de fazer. Ô Jorge, o cordel de hoje segue a mesma linha do cordel de antigamente ou mudou alguma coisa? Mudou pelo seguinte, porque antigamente o cordel está sendo feito como as músicas. A música, fazer uma comparação entre a música, os cantores de antigamente e os cantores de hoje. Fazer a comparação entre os cordelistas, o cordel de antes e o cordel de hoje. O cordel de antes, você não encontrava um livro de cordel fora da métrica. E hoje é diferente. Hoje temos eu pego em livros que não existe a métrica. E a quem também não entende o que é a métrica do cordel, traz aquilo como que seja o cordel, só porque tem o nome. Não, gente, eu vou dar uma explicação aqui, somente rapidinho, porque está filmando. Eu vou dar uma explicação não só para vocês que estão aqui comigo, como para todos que escrevem o cordel. Gente, me preste bem atenção, isso agora que eu vou falar. O cordel tem uma métrica. Só existe o cantor sertanejo, gente, porque tem a métrica do cordel. Então essa métrica para muitos acabou-se. Eles querem escrever o cordel, tem até já apareceu com o cordel universitário. Isso não existe, cordel universitário. Existe o cordel do interior, é o popular. Não se pode. Quer ver? Preste bem atenção agora, uma coisa que eu vou explicar a vocês. Quando vocês fizerem um cordel, que fizer isso que eu vou fazer agora, aí vocês podem botar na rua que é um cordel. Agora, preste bem atenção. Eu tenho esse livro aqui, o título dele é Maloqueiro Zé Catraca. Agora, vou te explicar uma coisa. Isso é para todos que me ajudam a fazer o cordel. Agora, vamos fazer um cordel em Alagoas, um cordel que saia lá fora. Eu passei o ano todinho representando o estado de Alagoas
e o meu pilar, que eu só falo nele quando eu estou lá fora, que eu sou filho do pilar. Tá aqui, vocês estão vendo, essa leitura aqui, o maloqueiro Zé Catraca, eu vou dar uma lição, vou dar uma explicação a vocês. Aqui está escrito: no bairro do Clima Bom, na rua Chico Sucata, nasceu um cabra safado por nome de Zé Catraca, só viveu de mangação a ser preso e leva tapa. Bebia muito aguardente e também fumava maconha. Seu pai era Minervino, sua mãe Maria Antônia. Apanhava todo dia, mas nunca teve vergonha. Uma explicação que eu vou dar agora. Se eu tivesse recitando esse livro agora aqui e fosse chegando o Caravé, eu sei que vocês lembram de um grande cantor de toada aqui de Maceió, né? Por nome Caravé. Caravé cantava Filho Sem Sorte. A ideia é essa, para você não botar um cordel fora disso. Filho Sem Sorte diz assim, mais ou menos assim, eu não sou cantor, gente, mas mais ou menos assim: eu sou um filho sem sorte, só nasci para sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta, é muito melhor morrer. Preste bem atenção, aqui tem 6 linhas. No bairro do Clima Bom, na rua Chico Sucata, nasceu um cabra safado por nome de Zé Catraca, só viveu de mangação a ser preso e levar tapa. 6 linhas, gente. Agora, filho sem sorte do Caravé eu sou um filho sem sorte, só nasci para sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta, é muito melhor morrer. 7, gente. Mas o Caravé chegava, pedia para cantar. Aí ele ia cantar no Filho Sem Sorte, ia cantar isso com sucesso. Sabe por quê? Que eu peguei as letras da linha do Caravé que passa, coloquei nesse mesmo livro lá na frente para fazer cobertura a outras coisas. Mas ele canta porque está na métrica e não tem o português correto. Quando eu estou recitando ou cantando, vocês veem que o português está correto. Não tem pontuações. As pontuações tem, mas está invisível por causa da rima. Então ele ia cantar como? No bairro do Clima Bom, na rua Chico Sucata, nasceu um cabra safado por nome de Zé Catraca, só viveu de mangação a ser preso e leva tapa. Só com 6 o Caravé fez. E o dele era com 7, porque as letras estão lá na frente. Estão lá na frente, sabe para quê? Para vir o caju e castanha, castanha e caju, que é tudo um pau só, aquela peste. Agora, vê só, ele ia cantar também. Ele ia cantar numa embolada. Ou no bairro do Clima Bom e na rua Chico Sucata, nasceu um cabra safado por nome de Zé Catraca, só viveu de mangação, a ser preso e leva tapa. Cantava o livro todo, né? Para você entender como foi escrever o livro, a métrica é essa. Agora vinha Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga dizia, também quero, Jorge, cantar esse maloqueiro. Ele ia botar no shot. Muda tudo, é por isso que o cantor sertanejo só canta, se tiver o popular, ele é do sertão. Ele só canta lá porque ele não sabe cantar uma música de Agnaldo Timóteo, de Roberto Carlos, porque é no português correto, e ele não tem, como eu não tenho. E quem for universitário, tira o português correto de cima do cordel, que não dá para fazer isso. Bebê, não dá. E olhe bem a métrica. Aqui tem a métrica, só com a métrica você... Luiz Gonzaga ia dizer, e como é que você quer, Luiz Gonzaga, cantar isso aí? Ele ia botar isso para um shot. Muda tudo, mas a letra fica porque é o popular, era a terra dele lá, do Luiz Gonzaga, do sertão. Ele ia cantar. No bairro do Clima Bom, na rua Chico Sucata, nasceu um cabra safado por nome de Zé Catraca, só viveu de mangação a ser preso e leva tapa. Só viveu de mangação a ser preso e leva tapa. Tá vendo como é? Bye bye, viu? Você me diga uma coisa, Jorge. Antigamente não, até pouco tempo atrás, o cordel era tido como uma literatura menor. Existia um certo preconceito, né, entre o povo mais da classe social mais elevada. Existia um certo preconceito, tá ok?
Você ainda acha hoje ainda existe esse preconceito? Ah, existe. Existe o preconceito sobre a cultura, que muitos professores ainda têm a ignorância de dizer que isso atrapalha a escola. Não atrapalha. Isso adianta pelo seguinte, porque quando o menino, para aprender a ler, ele lê a história do Brasil, ele lê a história da carochinha, ele vai cochilar, ele vai dormir. Mas quando ele lê um cordel, que a literatura do cordel é engraçada, aí que é que ocorre? O menino vai ter prazer de ler. Aí é quando ele vai na vantagem de querer rir com a literatura, é quando ele vai se interessar a ler e escrever, porque pode dar na cabeça dele de escrever. Gente, é pelo seguinte, se a gente não induzir o menino para ler e escrever, só induz para ler e escrever assim. O menino leva a lição da escola para casa, mas ele, quando acaba de ler a lição da escola, ele já sacode para lá rapidinho e vai brincar. Ele não deixa nem dar um tempo certo de brincar. Mas com um cordel engraçado, o menino quer ler o livro todo, porque ele quer ver o fim da história, ele quer ler uma coisa que ria também. Então ele vai rir. Bom, você vê, às vezes acontece, né? Acontece. Eu, como eu estava falando, que um determinado tempo eu fui assistir uma professora de história e os meninos estavam cochilando, coitados, encostados um no outro. Mas quando deu minha hora, ela sentou e eu falei de um livro que eu tenho, que é engraçado, que eu olhei para a professora, não achei ela muito bonita e achei que os meninos, tinha alguém que também não achava ela bonita. Mas eu tenho um livro, vê o que é o livro, o cordel, como muda o menino, tem interesse. Se eu disser a você que os meninos me pediram esse livro, eu não sei para quê, mas me pediram depois. O livro é Mulher Feia, então os meninos acharam graça e animaram tudinho. Veja só, eu tenho um livro que diz assim: não existe mulher feia, claro que não existe. Toda mulher é bonita. Agora todo homem eu acho feio, todos. Agora a mulher toda ela eu acho bonita. Pode ter só uma perna e um peito, mas eu acho linda. Diz assim: me chamo Jorge Calheiro, poeta do Clima Bom, na casa 49, encostada, mas do chão, mais feio do que Chico Lopes cantando fora do tom. Minha mulher é mais feia, na boca só tem um dente, já nasceu com o peito só, parecendo uma serpente. O Satanás levou ela e me devolveu novamente. Um dia fui fazer feira, ela me acompanhou. Chegando lá no mercado, um rapaz se assustou. Olhou para mim e disse: que este mocou? Eu disse: meu grande amigo, agora eu vou conversar. Você tem bom coração, desta vez vai me ajudar. Já faz 37 anos que eu vivo com este azar. Então, esse livro é uma faixa de uma média de 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Os meninos morreram de rir. Eu digo, veja só a diferença que é uma leitura que até a própria criança vai ler achando graça, eles têm mais interesse. Então, se ele está lendo a letra que está escrito, ele está produzindo, ele está aprendendo de qualquer maneira. Então, depois passa ao português correto no quadro, ele vai ter as duas. Ele não vai confundir. José com Zé. Ele não vai confundir. Ele depende da explicação que der a ele. Ele vai saber que Zé é da poesia matuta e José é para ele falar na escola. Entendeu bem? Então, isso eu acho que ainda tem muita gente que acha que a literatura de cordel não é bom para as escolas. Mas graças a Deus está se voltando a conhecerem, está se voltando a gostarem. E só vão gostar mais mesmo se os poetas começarem a escrever na métrica, como eu expliquei, que possa cantar, que os meninos aprendam a cantar, que vê o violeiro, ele lembre dos violeiros, o repentista nas feiras, cantando na viola. Então isso lembra tudo, o nosso passado, as nossas origens.
Ô Jorge, como é que soube aí de uma história de uma professora que disse que o cordel desinformava os alunos? Como é que foi essa história? O cordel, eu cheguei uma vez em uma faculdade, então eu fui fazer uma apresentação de cordel. Ela, basicamente, eu acredito que ela não assistiu à minha apresentação. Ela assistiu a apresentação dos dois cordelistas, mas eu não sei porque ela não agradou que todos sejam iguais. Não. Aonde tem o tipo do deputado, tem um deputado ladrão e tem um deputado que não é como o artista, sabe? Aí, então eu fui e perguntei para ela: você não agradou da palestra dos dois cordelistas? Ela disse a mim: isso só não tem português correto, isso só vai atrapalhar. As aulas que a gente dá atrapalha. Eu disse: não, mulher, porque isso aí acontece o seguinte: se você lembrar bem, antes de você nascer, o popular já existia. Ainda hoje você chega no interior, você encontra o popular e você encontra os verdadeiros artistas que vêm do popular, como Chitãozinho e Chororó. Você já assistiu Chitãozinho e Chororó? Perguntando a ela. Aquilo ali é dessa cultura. Então você não quer ela dentro da escola, mas vai assistir o Chitãozinho e Chororó. Você vai assistir outros e outros, Daniel e outros do interior, sabendo que esse cantor canta o cordel. E agora, como é que você me diz? Vá assistir a minha apresentação. Não se pode discriminar ninguém por ele, um artista, ser igual ao outro. Não é todo mundo que é um Chitãozinho e Chororó, mas ele vai. Se for o Chico Tripa de lá da ponta da rua, você não quer ir, mas o Chitãozinho e Chororó você vai. Mas você vai sabendo o que é da literatura de cordel. Se não sabia, fique sabendo o que é. E foi isso que a minha resposta para ela. Me desculpe muita gente que ignora ainda a literatura de cordel, me perdoe, mas eu acho que é fundamental para as escolas e para todo mundo, que é um livro alegre e muito bom. Ô Jorge, você faz muitas palestras nas universidades, né? Como é a aceitação do público universitário do cordel? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa: hoje está sendo aceita do jeito, de uma maneira que eu estou até admirado, pode crer. Eu aqui mesmo na biblioteca estadual, quando eu comecei, eu fui o cara que botou aqui, fez força para aqui mesmo nessa biblioteca, há uns anos atrás, no tempo que a diretora era a Luísa Russo. Então a gente foi quem se programou e botamos quentes na TV para que o cordel, quem entendia, sabia o que era cordel, ele não tinha essa vontade, que essa força de ir na TV explicar, dizer o que era. E eu fui muitas vezes, mas a Maria Luísa, que era a diretora daqui, com a força de vontade dela, comecei a andar nas bienais com a literatura de cordel, nas escolas, e por aí eu estou vendo que as universidades estão bem aceitas, porque eu fiz agora 6 ou 8 estados do Brasil por conta do Sesc, eu e Vitor Pirralho. Ele juntou o rap dele, que é um grande profissional, o Vitor Pirralho é um grande profissional. Viajei com ele o ano todinho, a gente
foi levar a literatura de cordel para esses outros estados. E foram aceita de uma maneira que eu fiquei admirado, achando até que lá fora já existe cordelista, achando não que tem lá fora mesmo, em estado que não é a Paraíba, não é Pernambuco, não é o Ceará. Eu achei um cordelista bom em Tocantins. Em Tocantins, você vê, tinha lá um bate-papo lá com alguém que escrevia o popular, mas também encontrei um bom cordelista lá, um bom violeiro. Encontrei em outros lugares que eu não esperava que existia gente chegada à literatura de cordel. Eu encontrei aí no meio do mundo já. Está sendo muito aceito, graças a Deus. Jorge, cada vez mais a literatura de cordel se faz presente nas bienais, nas festas literárias, nas feiras literárias também, e ocupando aquele espaço que a princípio seria da literatura canônica, né? Um público mais qualificado, mais diversificado, aliás, desculpe, não é qualificado, mais diversificado. Como é a aceitação do público das bienais, das festas literárias e dos próprios escritores, que normalmente são escritores midiáticos, são escritores canônicos, né? Escritores da nossa literatura consagrada. Me diz aí, como é que está sendo a aceitação do público, a aceitação e o acolhimento do público e desses escritores nas feiras? Veja bem, eu já estive nas Primar, só não nessa agora, mas em todas as Primar que eu tive lá em Marechal, com o Carlito Lima, fiz palco com o Gessier Quirino. Aceitável tanto a minha poesia como a poesia dele. Nessa última Bienal, eu fiz abertura para o Braille Bessa. E o palco o editório da Bienal aí é muito grande, tinha muita gente. E bem aceito do jeito que foi a literatura, a poesia, a literatura popular lá, que não ficou vaga para ninguém, ficou lugar, muita gente em pé, quer dizer que está bem aceita, né? Todas as bienais eu estou vendo que a literatura está indo. Não é que os grandes escritores, eles também dão apoio, porque eu já tenho falado com muitos de livro clássico nas bienais, e eles me apoiaram e disseram que teve um escritor de Belo Horizonte que disse a mim, Jorge, queria eu saber escrever o cordel, porque é uma história linda, uma história que todo mundo gosta do cordel. Eu fiquei honrado de saber aquilo. Estive falando com o Braille Bessa, aí nessa Bienal agora, e que passou agora, e você vê como é o tipo da literatura de cordel, porque uns trabalham com cordel de uma maneira e o povo gosta, outros trabalham de outra maneira e o povo gosta. Eu disse, Braille, estou conversando com ele, eu digo, Braille, eu admiro muito que toda semana tu cria uma poesia notável, muito boa as tuas poesias. Eu toda vez te assisto lá na Maria Braga. Ele disse, Jorge, se eu disser a você uma coisa, você não vai acreditar. Eu vou mandar o menino pegar ali para mim, para você ver. Eu ofereci a ele ele me ofereceu um livro, uma coletânea, e eu ofereci um cordel a ele, ofereci uma coletânea, eu ofereci aquele filme meu, Matuto Zé Cará, e tive o prazer de
de eu ter ligado depois para ele e ele ter correspondido pelo WhatsApp. E o que ocorre é que ele disse também, eu admiro, Jorge, e os seus livros é conhecido no país todo. Então, a outra cultura, os outros livros clássicos são bons, mas a literatura de cordel estão também de cima, não tão fraca. Ok, Jorge, agora só me diz uma coisa, quando você faz palestra nas escolas privadas, eu sei que você faz em algumas, não é isso? Como é que os estudantes das escolas privadas, eles veem o cordel? Eles veem o cordel? Em toda situação, se você está numa escola, pode ser privada, pode ser uma faculdade, sempre você vai encontrar um pouquinho do público que não tem atenção pelas coisas, isso é claro. Você chega a vez numa escola que tem, num auditório, tem 100 alunos, por exemplo, às vezes você tem 50 que está com a atenção de entender a coisa, e às vezes o resto estão ali só como fazendo uma obrigação de tempo de hora de aula. Então isso é normal, mas eu sinto bem satisfeito de, quando eu termino a minha apresentação, a minha palestra, eu tenho aquele prazer de ver quem prestou atenção, gostou e vem a mim e me pede para tirar uma foto comigo. Eu sei que estava gostando. Então isso alegra, não é todos que vão alegrar. Nem Jesus Cristo foi bom para todo mundo e aqui também é a mesma coisa. É a mesma história. Mas no geral todo mundo gosta. No geral todo mundo gosta porque depois ninguém sabe o resultado, porque aquilo que foi passado para alguém lá, quando o camarada vê ele rindo, ele vai querer prestar atenção. Aquele que prestou atenção começou a ler o livrinho e começou a rir. O outro que não prestou atenção disse: que aquele cara está rindo? Eu vou lá. Aí quando chega lá, disse: rapaz, isso aí foi o quê? Aquele negócio do cordel, tá lembrado? Ele disse: pois eu nem prestei atenção direito. Vamos ver agora aí. Então dali ele começa. Ele não vai parar mais. Não vai parar porque o cordel engraçado não deixa você parar. Não deixa. Você começa um livro, você quer ver. Eu tenho muita gente, eu tenho um texto que se diz: o meu neto não guardou o meu segredo. O público canta comigo, porque é um tipo de um texto que um verso chama o outro. É como o cestilha. O cestilha você começa no cordel, da primeira letra, você só vai mesmo até o final, você quer ver o acontecido, você quer ver. Então é quando aquele que não prestou atenção, que lê a primeira, lê a segunda e vai para a terceira e fica gostando, aí dali ele não para mais. Tá ok, Jorge, muito obrigado. Eu fiquei satisfeito a gente estamos aqui hoje falando sobre o que eu gosto, gente, o que eu adoro. E estou aqui também. Esse meu amigo que está com o celular também é escritor. Obrigado, mestre, você é o cara. E meu amigo.